uma pessoa mais bonita, mais bem aparentada, ela vende mais. Não tenho mais vontade de sair com as minhas amigas porque eu olho pra elas e eu vejo elas muito mais novas, muito mais bonitas do que eu. Já atendi pacientes que me relataram isso. Quando a gente entrega autoestima, segurança, confiança, a gente floresce vidas. Nájila Vicentini é cirurgiã dentista pela renomada Universidade São Leopoldo Mandic. Eu tive uma paciente que a gente fez só a rinomodelação dela. Terminei de fazer as fotos, mostrei ali o antes e depois. Ela olhou no meu olho, ela falou assim: Nájila, você salvou a minha vida. Se eu soubesse que seria tão tranquilo assim, eu teria vindo fazer antes. Interferiu em toda a relação, às vezes com o marido, com os filhos, nos negócios. E o que eu acho mais impressionante é que o resultado é imediato, né? Especializada em harmonização facial, ela está à frente de alguns dos casos mais impressionantes de full face no Brasil. Um homem, empresário, vendedor, precisa passar essa sensação de poder. Se ele não tem essa região de baixo definida, ele não traz essa autoridade. Rosto mais infantilizado, sem tanta definição de queixo, sem tanta definição de mandíbula, acaba dando esse ar de mais menino, de garoto. Nesse episódio, discutimos como essa revolução traz autoestima, empoderamento e transforma vidas, mantendo sempre a naturalidade. Você olhar pra uma pessoa e você achar que ela nasceu daquele jeito, bonita, e não que ela tá cheia de procedimento. Quando a gente tá falando desses erros, exageros, a pessoa não ter gostado do procedimento, o que dá pra fazer? Nájila, o que é o full face que tanto se comenta e as pessoas perguntam o que é o full face ali que você comenta no seu perfil? Bom, full face, eu falo que ele é uma associação de técnicas. A gente associa principalmente a aplicação do Botox, e a gente pode realizar, hoje é uma tendência muito grande da gente realizar o Botox, não só nessa região de terço superior, que é o que é mais tradicional, conhecido, que a grande maioria dos pacientes já realizam, mas também em alguns outros pontos estratégicos de musculaturas que são responsáveis por também tracionar todo o tecido para baixo. Então a gente pode fazer nesse cantinho da boca, que vai formando, né, com o passar do tempo, linha de marionete. A gente faz aplicação aqui em toda a região de mandíbula, toda a região de pescoço, para relaxar mesmo essa musculatura. A gente potencializar o efeito também dos preenchedores. E aí a gente entra com a associação dos preenchedores de ácido hialurônico, que ele vai devolver, então, toda a sustentação para o tecido, devolver volume, né, para paciente que quer melhorar a textura do lábio, volumização do lábio, melhorar a região de olheira, regiãozinha aqui de maçã do rosto, bigode chinês. Então a gente faz uma análise do rosto do paciente, vê de fato qual que é a necessidade, o que o paciente está buscando com o tratamento, quais são as reais dores do paciente, e a gente estrutura então. Então é basicamente uma associação entre Botox, aplicação full face, e também os preenchedores, aplicação full face. Outros tratamentos podem ser associados, né, quando o paciente tem a necessidade. Então às vezes o paciente mais velho, que busca ali tratar um pouquinho a qualidade de pele, já aquele paciente que tem um pouco mais de flacidez, a gente pode associar o bioestimulador de colágeno. Alguns pacientes que às vezes têm algumas manchas na pele, a gente pode associar a utilização dos peelings, mas basicamente o full face, que são os casos ali que a gente vê, principalmente no meu Instagram, é a associação de Botox e preenchedores de ácido hialurônico. A gente tem visto casos muito impressionantes, né, de pessoas que chegam com reclamações, insatisfações que elas têm nos seus rostos. E quando passam por um tratamento com você, ela se transforma completamente. É a menina que fica com cara de mulher, é o homem que tem uma cara também um pouco mais infantil e daqui a pouco ele tá com cara de homem, de força, né, passando bastante masculinidade. É um negócio muito impressionante. E o que eu acho mais impressionante é que o resultado é imediato, né? Sim. Como é que funciona isso? Isso é bem incrível. Na verdade, hoje em dia, a população ela tem tomado cada vez mais a conscientização do que de fato é a harmonização facial. Há um tempo, as pessoas tinham medo de se transformarem, até pela questão de que há um tempo mesmo a gente via muito exagero, né, quando a gente pensava em procedimentos de harmonização facial. E hoje, quando a gente pensa nos tratamentos, a gente pensa muito em devolver a beleza, em resgatar aquela beleza que a paciente tinha. Então,
então foi passando pelo processo do envelhecimento e foi perdendo, ou então que nem nesse caso que você falou, né? Às vezes é um homem empresário, ele tem que passar esse papel de poder, ele tem que ter uma postura, e às vezes o rosto mais infantilizado, então sem tanta definição de queixo, sem tanta definição de mandíbula, acaba dando esse ar, né, de mais menino, de garoto. Então, hoje em dia a gente tem trabalhado de uma forma que as pessoas olham para você que fez a harmonização facial, mas ela acha que você é uma pessoa que não tem procedimento, que nasceu assim, bonito, sem nada. Então isso é realmente a tendência dos procedimentos da harmonização e é de fato a linha que eu venho trabalhando, e os pacientes eles já me procuram justamente com esse ponto, Nájila, eu não quero transformar, eu só quero resgatar, eu só quero tratar essa dor que eu tenho. E quando a gente vê os casos, né, um do lado do outro, ali o antes e o depois, realmente é muito impactante. E isso chama muita atenção das pessoas, principalmente nas redes sociais. Só que se a gente for comparar, olhar só aquele caso do depois, a gente acaba não tendo essa percepção de como era o antes, né? Então os pacientes, eles saem muito realizados, assim, do consultório, e eu fico ainda mais feliz porque realmente é uma mudança. Eu percebo a mudança não só de imediato, na hora do procedimento, porque principalmente mulher, né, quando a gente entrega um espelho e ela vê a mudança e ela vê que ela conquistou aquilo que de fato estava limitando a autoestima, que estava trazendo um medo, uma insegurança, tem muitas pacientes que até se emocionam na hora. Então é um momento, assim, muito gratificante, porque é realmente essa transformação de... Você faz um negócio legal, porque ela, quando faz o procedimento, ela tá focada ali no rosto do paciente, fazendo as aplicações, fazendo as manipulações. Ou seja, a paciente ainda não viu, o paciente ainda não viu o resultado, né? Exato. Só depois que você termina, que você dá o espelho para a pessoa, e é emocionante, porque tem gente que não acredita e começa a chorar imediatamente, né? Exatamente. É um choque, assim, né? É um choque, e esse momento é muito gratificante, assim, pra mim, como profissional que tô frente ao procedimento, sabe? Você chora junto. Em alguns casos, sim, é bem bacana, é bem legal. Mas não só no momento ali da transformação, mas também no retorno. Eu percebo que essas pacientes, elas voltam, assim, com a autoestima completamente diferente. Eu falo que é muito engraçado porque às vezes são mulheres que não estão mais ligando para aparência, às vezes não ligam mais para cuidar da pele, para vir maquiada, às vezes tem uma dificuldade já de sair, de se relacionar com outras amigas, porque estão num círculo social ali que às vezes a amiga é mais jovem, às vezes a amiga tá, não sei, casada, tá com filho, mas se cuida, e essa mulher, ela começa a passar pelo processo do envelhecimento, às vezes passa por um divórcio, passa por uma perda na vida, e ela começa a se deixar de lado e acaba não se sentindo tão inserida ali naquele ciclo social, sabe? Já atendi pacientes que me relataram isso. Não tenho mais vontade de sair com as minhas amigas porque eu olho pra elas e eu vejo elas muito mais novas, muito mais bonitas do que eu. E aí, quando a gente resgata isso, eu falo que quando a gente entrega autoestima, segurança, confiança, a gente floresce vidas. Total. Então, realmente é uma transformação. E no retorno, elas voltam, assim, outras mulheres, sabe? E os homens também, com mais postura, com mais posicionamento. As mulheres, muitas vezes, maquiadas. Então, elas começam a relatar que interferiu em toda a relação, às vezes, com o marido, com os filhos, nos negócios. Os homens também. A gente fala, né, que, de fato, as pessoas que têm uma imagem melhor, elas se conectam melhor, né? E principalmente para essa questão dos negócios, uma pessoa mais bonita, mais bem aparentada, ela vende mais. Então, isso, assim, é muito legal, sabe? Todos os relatos que eu tenho dos pacientes, é incrível. Uma pausa rápida para falar do nosso patrocinador deste episódio, que é o Espaço Volpe. Sou o Dr. Thiago Volpe, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial e ter mais progresso na sua vida. Escaneie o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link da descrição desse episódio que você vai ter acesso a uma condição super especial. Segue aí no episódio. Você fala nas suas mentorias sobre posicionamento, né? Uhum. E a imagem é um negócio muito importante. Você passa uma imagem do que você faz no seu Instagram, o trabalho que você executa no dia a dia. Tudo isso mostra uma perspectiva de quem você é. Uhum. E eu acho que muitas dessas pessoas que chegaram lá ao longo do tempo
às vezes se largaram um pouquinho, né? Sim. Deixaram de se cuidar, acharam que não tinham o que fazer. É aquele homem que tem preconceito. Imagina se eu vou usar Botox, imagina se eu vou fazer qualquer coisa, isso não é coisa de homem. Enquanto tem outros homens que estão fazendo e estão se mantendo, né, bonitos, bem cuidados. Então eu acho que esse choque da transformação, ele devolve vida mesmo para as pessoas, né? Com certeza. Por isso elas começam a ter uma cadeia de mudança muito importante. Isso deve ser uma mudança psicológica impressionante, né? É muito Você impressionante. já me contou de caso, por exemplo, de pessoa que te parou e falou assim, como é que ela falou pra você? Você mudou minha vida, né? Eu tive uma paciente que, inclusive, ela era muito novinha e no dia que ela voltou pro retorno, a gente fez só a rinomodelação dela. É uma paciente que tinha, se não me engano, acho que 14 ou 15 anos e ela se incomodava muito com a região do nariz. O que é a rinomodelação? A rinomodelação é um procedimento que a gente faz no nariz, focando em tratar tanto aquele ossinho que forma aqui em cima, que a gente chama de giba nasal, quanto a questão da estruturação da ponta. Então, principalmente paciente que tem aquela pontinha mais caída, ou que na hora que dá um sorriso mais forçado, fica com aquela pontinha do nariz mais caída, e acaba às vezes deixando de tirar foto, porque vai dar um sorriso, de perfil, acaba tendo essa estética mais comprometida. Então, a rinomodelação é um procedimento minimamente invasivo, não cirúrgico, né, que a gente faz no consultório, com o ácido hialurônico, e a gente devolve luz e posiciona melhor o nariz. Então, quando eu trabalho aqui nessa base do nariz, eu já consigo estruturar a pontinha, e aí quem tá assistindo a gente agora consegue fazer esse teste até em casa, bem legal. Se eu sustentar um pouquinho a pontinha aqui do meu nariz, a gente percebe que o dorso já dá uma alinhada. Uhum. Então, já melhora para aquele paciente que tem aqui o ossinho, se você posicionar... Tipo eu. Se você posicionar aqui a pontinha do nariz um pouquinho mais para cima, você vai perceber no espelho Fica que mais retinho. fica mais retinho. E aí, depois eu subo só refinando. É até engraçado que tem muito paciente que me pergunta, nossa, Nájila, mas você vai fazer um preenchimento no nariz e não vai parecer que tá maior? E aí eu meio que exemplifico como quando a gente vai fazer, por exemplo, para mulher, quando vai fazer uma maquiagem no maquiador, ele trabalha efeito de luz e sombra, por isso que dá a sensação do nariz estar menor, mais delicado, mais fino. Então eu entro tapando os buraquinhos, né? Então, onde tem a estruturação óssea, a gente não coloca o preenchedor. Onde tá mais baixo, a gente preenche. Sustenta essa pontinha para deixar ele mais empinadinho, mais arrebitadinho. E aí, a gente vem distribuindo um pouquinho de ácido hialurônico bem nesse centro do nariz. Para na hora que tiver incidência de luz, dar essa sensação que o nariz tá mais fino, sabe? Uhum. E aí, o caso dessa paciente foi exatamente isso. Ela se incomodava muito com o nariz. Ela me procurou para fazer uma rinomodelação. Por ser muito jovem ainda, não tá disposta a se submeter a um procedimento cirúrgico, até pela questão da idade, a gente fez o tratamento com ácido hialurônico. E o resultado dela, assim, ficou incrível, ela ficou muito feliz, foi uma paciente também que super se emocionou, e aí no retorno, na hora que eu fui fazer as fotos dela, terminei de fazer as fotos, mostrei ali o antes e depois, e aí ela falou assim, Nájila, ela olhou no meu olho, ela falou assim, Nájila, você salvou a minha vida. Uau, salvou a sua vida. Imagina o impacto que isso não trouxe na vida da pessoa, né? Exatamente. Então, é realmente, assim, é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito gratificante, sabe? Eu falo que tem que ter muito propósito por trás para trabalhar com a harmonização facial, porque a gente sabe que hoje é uma área que muita gente investe, muito paciente investe, os tratamentos têm um ticket mais alto, né? Então, a gente sabe o retorno financeiro que isso proporciona, mas eu falo que tudo tem que estar muito além do dinheiro, sabe? Então, realmente é um propósito da gente entender qual que é a dor do paciente, entender o que o paciente busca. Muitas vezes a gente não vai... O meu foco é em tratamento full face, né? Então, fazendo essa construção com botox, com os preenchedores, mas muitas vezes o paciente ele não consegue investir num tratamento com um ticket tão alto já numa primeira sessão. Então, a gente entende qual que é o foco da dor do paciente, o que mais incomoda o rosto dele, a gente começa a trabalhar e a gente pode fazer uma construção com o tempo, né? Quando você diz construção, é algo gradativo. Gradativo. Você vai resolvendo um problema por vez. Exato. Na verdade, a gente fala assim, que a harmonização facial, não existe harmonização facial de uma única sessão, né? Tudo que a gente faz e depois o paciente volta para refazer, a gente consegue melhorar um pouco mais. Então, eu falo isso para o paciente, eu falo que cada sessão que a gente faz, melhora um pouco mais, porque principalmente o ácido hialurônico, ele tem um residual. Então, por exemplo... O que é o residual? O residual, o que acontece? Eu faço o procedimento e
o procedimento ele vai te entregar aquele resultado de imediato, né? Dentro de mais ou menos 1 ano, a gente vai começar a ter uma perda daquele resultado, mas sobra esse residual, a gente não perde 100%. Então, quando você volta novamente para fazer o tratamento comigo, você ainda tem aquele residual. Então, a área tá melhor, a área tá mais bonita, tá mais estruturada do que estava quando você me procurou na Entendi. primeira sessão. Então, quando eu vou fazer uma segunda sessão, a gente vai ter um resultado ainda melhor. Por isso que eu falo isso, cada sessão que a gente faz, melhora um pouco mais. Então, o tempo de duração é mais ou menos 1 ano? Dos preenchedores de ácido hialurônico, sim. Uma média de 1 ano a 1 ano e meio. Lógico que isso é o que vem em bula pra gente, né? Cada organismo é um organismo, cada paciente tem um tempo de absorção, isso acaba sendo muito individual, né? Mas a gente consegue passar uma média, assim, mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do produto que a gente tá usando. O Botox já é um pouquinho menos. Uma média de uns 3, 4 meses, o ideal já é a gente tá fazendo a reaplicação novamente. Se a pessoa não treinar como eu treino, porque o meu dura pouquíssimo. Imagino. Acaba rápido, porque né, faz Acaba muita forçando. força, né? Aham. O uso da musculatura vai voltando, né? Vai voltando, assim, os pacientes que treinam, pacientes que tomam muito anti-inflamatório, pacientes que tomam hormônio, sempre acaba tendo realmente um retorno mais rápido, né? Mas hoje em dia, realmente o Botox, mesmo nos pacientes que não têm, né, o hábito de treinar muito, não usam hormônios ou não fazem uso de medicações que aceleram esse tempo, ainda assim não tem um tempo de duração tão grande. A gente passa mesmo uma média de duração para o paciente de 3 a 4 meses, mais ou menos. Mas o que a gente percebe? Que o Botox, ele é um tratamento. Eu falo isso por mim, pelas minhas pacientes e pelos estudos clínicos mesmo que a gente vê, né, estudo científico. O que acontece? Quando a gente faz Botox, e aí eu uso algumas dinâmicas com os meus pacientes, porque são leigos para conseguirem entender então um pouquinho melhor, né? Quando a gente faz o uso do Botox, o que acontece? Que nem no seu caso, você vai lá na academia, você treina todo dia, certo? Certo. Então sua musculatura tá forte. Se eu falar para você assim, Marcelo, você vai ficar 3 meses deitado numa cama, você não vai levantar nem para pegar um copo de água. O que vai acontecer com a musculatura do seu braço? Vai enfraquecer. diminuir. Aí você volta pra academia depois desses 3 meses sem fazer absolutamente nada de força na musculatura do seu braço. Você vai voltar pegando, sei lá, os 50 quilos que você pegava? Não, vai ser uma construção, certo? Então, com a região que a gente trabalha de musculatura na face, é a mesma coisa. Quando eu coloco o Botox no músculo, ele vai ficar paradinho, congelado. Então, ele fica 3 meses, 4 meses sem ter essa força muscular. Conforme vai passando o efeito do Botox, essa musculatura ela vai ganhando de novo a força dela. Se a gente vem e aplica novamente o Botox, é como se eu falasse pra você, Marcelo, você não vai voltar pra academia, você vai ficar mais 3 meses deitado na cama com a musculatura sem atividade. Então, o que vai acontecendo? Você vai perdendo cada vez mais a força. E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente faz uma média de 3 a 5 aplicações consecutivas, respeitando esse prazo de pelo menos 3 meses, a gente consegue diminuir essa força muscular em até mais ou menos 30%. Então, conforme o paciente vai fazendo, ele vai percebendo que a ruguinha vai voltando, mas ela vai voltando de uma forma muito menos intensa do que era no começo, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer um gerenciamento bem legal do envelhecimento. Tem até uma outra dinâmica que eu uso, que eu comparo a nossa pele com uma folha de sulfite. Então, quando a gente é jovem, eu comparo a nossa pele à folha de sulfite, porque a gente não tem ruga, a gente não tem sulco, não tem nenhum vinco, certo? Só que conforme a gente vai usando essa musculatura e vai fazendo a movimentação, os vinquinhos vão se formando, né? É a mesma coisa da folha de sulfite. Se eu pegar aquela folha de sulfite, eu ir amassando ela, eu posso até ligar um ferro na tomada, deixar ele esquentar bastante e passar essa folha de sulfite. Vai melhorar, né? Sim. Mas vai desaparecer? Não vai resolver 100%. Não vai resolver 100%. Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande em trabalhar cada vez mais com os procedimentos preventivos. Não sei se você já percebeu, mas hoje em dia a gente tem muito mais paciente jovem fazendo tratamento do que, né, paciente deixando realmente ficar mais velho para começar os tratamentos, justamente por conta disso, né? Na época das nossas mães, dos nossos avós, não, eu vou deixar a pele enrugar
e aí depois eu vou atrás para ver o que dá para fazer. Hoje em dia não, hoje em dia os pacientes já entendem essa importância de que tudo que a gente vai prevenir realmente vai fazer essa prevenção. Então a gente gerencia muito melhor esse tratamento. E a resposta fisiológica de um paciente mais jovem, consequentemente, acaba sendo muito melhor de um paciente com mais idade. Então isso é bem legal. Me conta como é uma consulta com você. O que acontece num primeiro momento antes de executar o procedimento? Tá. Eu acho que primeiro, antes da gente pensar no procedimento em si, eu acho que a gente tem que se conectar com as pessoas, né? Eu acho que esse acaba sendo o diferencial da minha clínica e do meu atendimento com o paciente. Então, desde o início do contato do paciente com a gente, né, no WhatsApp, nas redes sociais, a gente já trata o paciente de uma forma muito humanizada, né? A gente tem que entender que realmente é uma pessoa que está confiando, que está buscando a gente. Então, já começa por aí. Na consulta, eu acho que tem que ficar tudo muito claro para o paciente, porque o paciente ele tem que ter a confiança no tratamento, né, no resultado que eu vou proporcionar. Então, acho que tem que ter muita conversa, tem que ter muito alinhamento, realmente para a gente entregar para o paciente um resultado que ele busca, né. Então, eu faço uma consulta um pouquinho diferente. Minha consulta é uma consulta mais longa, eu explico para o paciente sobre os procedimentos, sobre o botox, preenchedores, enfim, o que ele está indo de fato buscar. E a gente faz uma consulta mais sensorial com o paciente. Então, praticamente 100% das consultas, a gente faz a fotografia do paciente e eu abro no meu iPad e eu vou desenhando, junto com o paciente, todos os pontos que precisam ser tratados no rosto dele, para ele entender de fato. Porque às vezes o paciente vem se queixando, Nájila, eu quero tratar o bigode chinês. Só que aí, por que você quer tratar o bigode chinês? Ah, porque eu acho que o meu bigode chinês me deixa com um aspecto de velho. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, se passar um homem aqui do seu lado, com a mesma idade que a sua, com um bigode chinês marcado, você vai saber que ele tem 43 anos. Mas ele tem a aparência de ter 43 anos só porque ele tem o bigode chinês marcado? Não. É porque ele já tem um pouquinho de olheira, é porque a maçãzinha do rosto já tá um pouquinho sem volume, é porque a têmpora já tá um pouquinho mais afundada, é porque o queixinho já tá mais sem definição. Então, a gente tem que explicar isso pro paciente entender, porque senão às vezes ele acha que ele vai tirar só o bigode chinês e ele vai sair de uma condição de 40, de 50, de 60 anos e ele vai sair para uma condição de um paciente de 10 anos a menos. Então, eu sempre explico pro paciente que o processo do envelhecimento, ele começa de cima para baixo. Obviamente que se a gente fizer a aplicação do preenchedor no bigode chinês dele, vai melhorar? Vai. Eu falo que qualquer 1 ml que a gente acrescenta na face, a gente já entrega um resultado melhor do que a face está no momento. Mas tem que ser uma construção, né? E eu entendo que muitos profissionais, às vezes, acabam pecando por conta disso, porque não faz um planejamento completo do rosto do paciente. Então, o paciente tem aquela queixa, ele vai lá e trata especificamente aquela queixa, mas não tem um planejamento ideal, porque não é só a queixa em si. Muitas vezes a gente tem que sustentar outros pontos para potencializar ainda mais esse resultado, né? E isso pode ser feito de uma maneira full, que é o full face que eu faço, né? Ou a gente pode ir fazendo uma construção, como eu tinha te falado no começo. Nem sempre o paciente vai conseguir investir num tratamento full face de uma vez só, mas ele tendo a consciência, ele entende que a harmonização facial vai ser um processo, vai ser um tratamento e a gente vai construindo. Mas eu imagino que porque você mostra casos de pessoas que no mesmo dia, eu imagino que quem tem condição quer fazer logo, né? Sim, porque com certeza. Que é a transformação inteira e rápida, né? Eu falo que o resultado vai depender muito, assim, do que o paciente procura versus o investimento que ele está disposto a fazer, né? Então, realmente, tem paciente que ele já quer ver esse resultado. E é realmente uma transformação, né? Se a gente faz o procedimento todo num dia, né? O rosto todo num dia, a gente vai ter um resultado de rejuvenescimento, de embelezamento, de autoestima muito mais potencializado já numa primeira sessão. Se o paciente vai fazendo uma construção, a gente também vai tendo essa melhora, mas de uma maneira mais gradativa, mais a longo prazo. Então, assim, a grande maioria dos pacientes, eles já querem sim fazer um tratamento maior já numa primeira sessão. Mas tem casos que a gente vai construindo. Porque tem gente que pega e fala, só quero fazer minha boca, não gosto da minha boca, vou fazer minha boca. Mas aí, quando você entendeu que
não pode só atacar um ponto, né? Você tem que olhar o rosto do paciente como algo um todo. completo, né? Como porque um a todo. harmonia é isso, né? É a gente avaliar o que tá desarmônico, o que tá fora da proporção, o que tá faltando projeção, sustentação, e a gente conseguir devolver isso pro paciente. Quais são os principais defeitos e reclamações que os pacientes trazem, né? Você já trouxe alguns. Olheira, Eu acho que o principal, assim, que os pacientes falam muito é rosto infantilizado. Isso muitas vezes acontece pela falta de definição no terço inferior, então essa região de queixo e região de mandíbula. Isso serve tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Porque se a gente pensa, por exemplo, num rosto de criança, um rosto infantil, você não tem definição em queixo e mandíbula. Ele é redondinho e fofinho. Ele é redondinho e fofinho. Pelezinha de como é que chama? O pessoal falava? De pêssego. Exato. Pele de pêssego. Então a gente só nota o que nesses pacientes? A gente só nota a bochecha e muitas vezes a boquinha. Então, se o paciente, inclusive eu atendi uma paciente ontem com essa queixa, ela falou assim, Nájilo, tem um rosto muito infantilizado. Mas o que acontecia? O rosto dela, ela não tinha queixo, não tinha mandíbula e tinha a bochechinha volumizada. E o que ela queria fazer? Ela queria colocar lábio. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, olha, a gente pode fazer seu lábio, é super indicativo fazer seu lábio, vai ficar muito bonito, vai devolver, né, essa autoestima. O lábio é um ponto, assim, muito importante pra face feminina, né, traz muita feminidade, então fica muito bonito. Mas o que eu falei pra ela? Você já não tem queixo e você tem um volume de bochecha considerado. Se eu projetar ainda mais seu lábio, você vai ficar ainda mais com o rosto infantil. Olha só. E às vezes o profissional acaba não fazendo essa análise. Então a gente fez o lábio dela, mas a gente fez também essa região de terço inferior. Então a gente fez mento, fez um pouquinho de mandíbula aqui as laterais, para melhorar essa proporção. E aí, de imediato, ela já falou assim, meu Deus, se eu tivesse descoberto isso antes, eu teria feito com certeza. Porque já era uma queixa, mas ela não tinha essa consciência, Sim. né? Então, acho que essa questão do rosto infantilizado é um ponto que a grande maioria dos pacientes trazem, principalmente homem, que é aquele... Principalmente homem, que é aquele ponto que eu te falei lá do começo. Então, às vezes, um homem, empresário, vendedor, precisa ter uma postura, precisa passar essa sensação de poder, se ele não tem essa região de baixo definida, e quando eu falo definida, não é aquele rosto quadradão, não, que se usava há um tempo atrás, não. É mesmo a definição correta, a proporção correta, né, uma marcação só. Ele não traz essa autoridade. Então, quando a gente define isso, a gente consegue realmente trazer mais poder para a face do homem. Então, face infantilizada para homem é um ponto, assim, que chama muita atenção. Além disso, processo muito de envelhecimento, né? Que é o que os pacientes mais reclamam. E aí, o que eu falo? Que o envelhecimento, ele tá muito ligado à região central do nosso rosto, né? Então, quando a gente quer rejuvenescer, naqueles casos que os pacientes não conseguem fazer o tratamento total, completo, quando a gente quer rejuvenescer, a gente trata o quê? Principalmente essa parte central. Então, região de olheira, região do nariz, lábio e mento. E bigodinho chinês. Quando a gente faz isso, a gente devolve muito rejuvenescimento para o rosto do paciente, seja homem, seja mulher. E quando a gente pensa na beleza, a beleza do rosto começa por essa região lateral. Então, quando a gente preenche a têmpora, a gente sustenta um pouquinho aqui o olhar, porque vai afundando. Dá uma subidinha quando preenche aqui? Dá uma subidinha. Eu até brinco com os pacientes, eu falo que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com cabeça de amendoim. Cabeça de amendoim, que é aquela apertadinho, né? Exato. Quando eu falo isso, todo mundo fica doido, mas depois a gente preenche, todo mundo gosta muito do resultado. Porque é um procedimento, assim, muito sutil. Pensa num amigo seu melhor amigo. Eu não sei quem é. Você sabe me dizer como que é a têmpora dele? Não sei. Não sabe? É exatamente isso. Com o restante do rosto também. Se eu te perguntar como que é a olheira dele, você não sabe me dar com detalhes. Não. Como que é o bigode chinês? Não sei. E a mandíbula? Acho que mandíbula, Com detalhes? eu acho que eu lembro. Com detalhes, não, né? É. Então, quando o paciente ele tem medo de fazer o procedimento, eu converso sobre isso. Você pensa, tipo, numa pessoa super próxima a você e você não sabe me dar detalhes. Você acha que as outras pessoas vão saber dar detalhes do seu rosto pra mim? É super Não. difícil, né? É super difícil. A gente tem um sentimento quando a gente pensa com relação ao rosto. Você pensou nesse seu amigo. Se eu te perguntar, o rosto dele é mais redondo ou é mais fino? Isso você sabe me dizer. Isso sim. Isso sim. Então a gente tem tipo um sentimento. Então, quando a gente vai fazer a harmonização facial, desde que seja muito bem feita,
ninguém vai conseguir definir o que foi feito. Vão olhar pra você e vão falar, nossa, Marcelo, tá mais bonito? Tá mais forte? Tá treinando mais? Que a mandíbula tá mais definida. Entendi. Dormiu melhor? Porque a olheira tá mais descansada. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem associar os procedimentos de harmonização, sabe? Então, acho que é isso. Eu acho que, principalmente a questão do envelhecimento, né? Que vai estar ligado a essa região central do rosto. E a beleza, ela vem por essa região lateral. Então, quando a gente preenche a têmpora, a questão da cabecinha do amendoim, né? Vai fechando aqui essa região lateral. E, ó, se eu for pressionando... E as coisas vão caindo. O olho aperta. Então essa pálpebra fica mais caída. E aí a gente vai tendo todo o derretimento das estruturas, porque o envelhecimento ele é de cima para baixo, né? O rosto vai caindo, literalmente derretendo. Mulher usualmente também tem essa parte aqui que... O budoguinho. O budoguinho, se chama budoguinho. Budoguinho. Fica parecendo uma bochechinha de bulldog, né? Fica aquela penduradinha, aquela E uma coisa que eu, gordinha. assim, total ignorância, né? Que eu conheço muito pouco desse mercado. Eu imaginava que quando a gente tinha assim, um bigode chinês, vai fazer o preenchimento no bigode chinês. A gente pode fazer. Mas você me explicou que usualmente a gente tá fazendo de cima para baixo, que faz com que levante o rosto, né? Exatamente. Porque se a gente foca só no bigode chinês, muitas vezes, dependendo do tanto que tá marcado esse bigode, por exemplo, a gente teria que colocar uma quantidade muito grande de preenchedor, o que iria trazer uma artificialidade nessa região. Só que se a gente vai estruturando todos os outros tecidos, obviamente, se eu faço um pouquinho aqui, já melhora um pouquinho meu bigodinho chinês. Já tem um liftingzinho. Exatamente. É aquela famosa olhadinha no espelho que a gente fala, nossa, se desse uma puxadinha aqui já melhorava. É exatamente isso. Você estava contando de como é a sua consulta. Agora, fechamos um tratamento full face. Você vai mexer no meu rosto em todos os pilares que você acha que precisa mexer. Quanto tempo leva? E se dói ou se não dói? Tá. Com relação ao procedimento full face, hoje no consultório, geralmente eu realizo numa média de 1h30 o tratamento completo. Completo, envolvendo tanto a aplicação do Botox quanto os preenchedores, tá? Como eu sou dentista, eu utilizo anestesia injetável. Então, a gente não usa só aquela pomadinha. A gente faz a técnica anestésica. Então, isso dá um conforto muito grande para o paciente. Então, o que o paciente sente é a picadinha da anestesia. Depois que anestesiou, o paciente já não sente mais nada. Então, é um procedimento muito confortável. E as pacientes, às vezes, chegam com certo receio, principalmente quando é a primeira vez. Mas aí falam, nossa, Nájila, se eu soubesse que seria tão tranquilo assim, eu teria vindo fazer antes, sabe? Principalmente região de lábio. Que, às vezes, eu atendo pacientes que fizeram com outros profissionais sem anestésico. E aí, sim, é uma região bem dolorida, é uma região bem sensível, né? Então, às vezes, chega com esse receio assim, mas a gente faz técnica anestésica e é bem tranquilo. Então, tempo de duração ali 1h30, 2 horas, dependendo do caso. Isso para um caso maior, quando eu uso em média 18 seringas, 20 seringas de preenchimento, essa média mais ou menos, e procedimento super tranquilo. Às vezes quando você fala assim, 18 seringas, 20 seringas, isso dá uma assustada. Sim. Mas quando a gente olha para os resultados, é o que você falou, quando a gente olha isoladamente para o resultado, você não acha que ali tem 18 seringas. Por que isso, assim? Por que dá essa sensação pra gente ser muita coisa e na hora que chega lá não parece que foi isso? Porque você faz coisas muito naturais, né? Sim. Primeiro que assim, quando a gente pensa na quantidade de seringa, realmente a gente pensa no montante. Só que em cada seringa a gente só tem 1 ml de preenchedor. Então se você pensar, por exemplo, naquele sachê de ketchup do McDonald's, lá tem em média mais ou menos 7 ml. Tá. Então você dá uma passadinha assim no lanche e acabou, né? Acabou. Então é muito bem pouco. sutil, É bem sutil. Então, assim, daria mais ou menos uns 2 sachês e meio. Então é muito tranquilo, né? E também porque a gente tá pensando em reconstruir uma face toda. Então a gente não vai colocar esses 18 ml num único ponto, né? A gente vai distribuir. Então, por isso que a gente consegue trazer um resultado muito natural. E eu avalio sempre de uma maneira muito individual o paciente. Obviamente que eu tenho as técnicas que eu utilizo, mas a técnica, ela acaba, da maneira como que eu trabalho, ela acaba sendo construída na própria face do paciente, né? Eu brinco com os pacientes, eu falo que a gente faz uma operação tapa-buraco. Onde tem o buraquinho, a gente vai lá e coloca um pouquinho de ácido hialurônico. Ontem mesmo eu fiz um caso de full face de uma paciente, que inclusive é uma amiga minha, e ela ficou assim, chocada.
cada, a gente fez 14 ml no rosto dela. Já era uma paciente muito linda, é uma das primeiras pacientes que tá lá no meu feed. É uma paciente muito linda, já tinha o olho bonito, pele bonita, mas ela tá numa nova fase da vida dela. Ela é empresária, ela tá lançando outros projetos ali dentro da empresa dela, mentorias, enfim. Ela vai ter um evento agora, daqui 10 dias, e ela falou assim, amiga, acho que tá na hora de eu começar a fazer procedimento com você, eu quero realmente viver essa fase nova com uma nova versão. E aí ela fez ontem comigo, e assim, ela ficou maravilhosa, maravilhosa. A gente colocou 14 ml, a hora que ela viu no espelho, ela falou assim, Nájila, a hora que a gente tá na cadeira e você vai abrindo esse tanto de seringa, eu confesso que vai dando um medo. Só que agora eu tô olhando no meu rosto e assim, eu não consigo entender onde foi que você colocou. Eu só consigo enxergar que eu tô mais bonita, eu tô me amando, sabe? É impressionante mesmo, né? É impressionante. Porque às vezes você mostra você abrindo as seringas e realmente dá uma agonia, que você fala assim, meu Deus, quanta seringa. Onde vai tudo isso, né? Onde vai tudo isso. Mas é bem legal porque a gente vai fazendo realmente onde tem a necessidade de ser feito, né? E muitas vezes eu já peguei rosto assim, que eu já fiz tipo 25 ml, mas muitas vezes a gente vai fazendo uma construção. Eu tenho muito paciente que a gente fecha um protocolo full face, porque é a primeira vez que ele vai fazer. Então a gente faz esse investimento um pouco maior, essa quantidade maior de seringas. Quando ele volta pro retorno, às vezes ele quer ainda refinar alguns pontinhos. Então a gente fecha mais uma segunda quantidade, mais uma segunda quantidade menor. E a gente vai fazendo esse tratamento. E geralmente, quando o paciente ele se mantém comigo fazendo essas manutenções, pelo menos uma vez por ano, a gente vai percebendo que a gente vai diminuindo cada vez mais a quantidade de preenchedor. Então, quando a gente pega uma face para reestruturar toda de uma vez, a gente precisa de uma quantidade maior, porque, de fato, nunca foi feito nada, né? Então, a gente tem que trabalhar todos esses pilares mesmo. Mas quando a gente já pegou uma face reestruturada, é aquilo que eu falei, cada sessão que a gente faz, melhora um pouco mais. Então, vai ter o residual, e na maioria dos casos, a gente vai diminuindo daí gradativamente a quantidade de preenchedor e potencializando o resultado ao mesmo tempo. Quando você termina o procedimento, acabou de terminar o procedimento, o que é o pós disso? Porque não é um pós-cirúrgico, né? É um pós-tratamento clínico. Sim. O que acontece com o rosto do paciente? Então, só pra gente entender. Como é que ele fica? Ele incha muito? Ele fica mais feio pra depois ficar bonito? O pós, eu falo que é um pós muito tranquilo, principalmente quando a gente fala de botox e de preenchimento de ácido hialurônico, tá? Hoje já caiu por terra algumas questões que a gente passava para os pacientes. Inclusive, eu tive em Mônaco, no começo desse ano, em março, eu participei de um congresso lá, que é o AMWC, que é um dos maiores congressos de medicina estética do mundo. E a gente esteve lá nesse congresso, e nesse congresso já foi apresentados artigos científicos que comprovam que em 10 minutos o Botox ele já se internaliza dentro da musculatura. Então, antes, os profissionais falavam, né? Não abaixa a cabeça. Não pode dormir. Falou pra mim, não pode dormir. Não vai na academia. Tinha todas essas limitações, né? Justamente por conta disso, porque a gente não tinha certeza que o Botox, ele já iria estar dentro da musculatura. E o Botox a gente tem que colocar na musculatura certinha pra gente senão não ter migra, né? intercorrência, né? Tipo, mudar pra uma musculatura e ter uma queda do olho, por exemplo. Então, hoje já caiu por terra isso, já é comprovado cientificamente. Então, com relação ao Botox, eu não passo nenhuma limitação para os meus pacientes, mas o Botox ele não tem um efeito imediato, né? Ele vai começar a apresentar os primeiros sinais de paralisação ali de 2 a 3 dias, mais ou menos, após o procedimento. E fica top quando, assim? Quando que ele chega na plenitude, que eu falo assim, cheguei ao resultado? Em 15 dias. 15 dias. Em 15 dias. Ele chega no resultado final e dentro desse prazo a gente reavalia, porque às vezes tem necessidade de fazer algum retoque, né? Como a gente tá trabalhando com força muscular, o retoque seria tipo um ajuste de dose. Você vai lá, faz seu Botox comigo, no retorno você fala, Nájila, parece que aqui, ó, o pezinho de galinha ainda tô sorrindo, tá formando uma ruguinha. E isso faz diferença porque biologicamente talvez eu tenha um lado mais forte que o outro, um músculo maior que o outro, alguma coisa assim. Exatamente por conta disso. Como a gente está trabalhando com força muscular, por mais que a gente faça a marcação analisando sua face, né, pedindo para você fazer as expressões, a gente não consegue mensurar de fato a força. Então, às vezes a gente percebe que um lado tem uma diferença do outro, a gente já coloca uma dose, né, compatível, mas às vezes precisa fazer um retoquezinho. Então, até 15 dias o paciente volta para eu reavaliar esse Botox. Os preenchedores, daí já é um pouquinho diferente. A gente tem um resultado de imediato, né, mas é um resultado que
não é só o resultado do preenchedor, é um resultado do volume do material com associação do edema, que é aquele inchaço imediato, tá? Então, assim, principalmente a região de lábio. Quando a paciente vai fazer lábio, e a primeira vez que ela vai fazer lábio, eu já falo, você vai olhar no espelho, às vezes vai dar uma assustada. Mas eu prefiro que o paciente assuste, porque... primeiro que ele vai estar anestesiado, porque como eu te falei, eu faço técnica anestésica, né? Então é tipo aqueles vídeos memes que a gente vê nas redes sociais, que a paciente sai do dentista, aí vai sorrir, o lábio vai para um lado, o inferior vai para o outro, e fala, não consegue falar, não consegue comer. Primeiro que vai ter essa sensação. Mas, o que acontece? Vai ter o inchaço também. Então, às vezes a paciente dá uma olhadinha e fala, meu Deus, tá com a boca torta porque tá anestesiada, e aí tá com o volume de material e mais edema, então não é o resultado final ainda, né? Ele fica maior do que vai ficar. Exatamente. Então eu prefiro que o paciente olhe e fale assim, nossa, acho que deu uma erradinha na mão, porque ele vai voltar no retorno gostando do resultado. Se o paciente olha no espelho e ele já ama, assim, de imediato... Vai precisar de mais. Vai precisar de mais, exatamente. Porque vai desinchar e vai ficar menor. Exato. E você usualmente prefere fazer o quê? Definitivo? Ou você prefere fazer em 2 partes? Principalmente a região de lábio, eu prefiro ir fazendo uma construção, né? Principalmente paciente que tem o lábio muito fino. O que acontece? Quando o paciente ele tem o lábio muito fino, não tem espaço no tecido pra gente colocar esse material. Então, se eu quero colocar um excesso de material, né, pra volumizar muito rápido, esse material ele corre o risco de migrar. Que é muitas vezes quando a gente vê aqueles lábios que formam aquele biquinho de pato, sabe? Ou às vezes migra aqui pra região do pulso. Entendi. Então, um dos motivos pode ser esse. Então, eu prefiro, principalmente na região de lábio, ir fazendo de uma maneira gradativa. Coloco 1 ml, no retorno a gente reavalia, conversa com o paciente. Se o paciente gostou, a gente mantém assim. Se o paciente não gostou, quer mais, a gente faz uma nova sessão. Então, a gente vai fazendo realmente essa construção. Mas também os preenchedores, uma média dentro de 15 dias. Os primeiros 2, 3 dias é o pico da resposta inflamatória, né? Então, eu passo algumas condutas para o paciente em casa, tipo, fazer compressinha de gelo, paciente às vezes usar uma pomadinha para roxinho, porque às vezes pode acontecer de ficar algum pontinho roxo, né? A gente pode passar uma medicação também, que vai ajudar nessa questão do inchaço. Então, mas é tudo muito tranquilo, assim, não é nada que o paciente vai ficar deformado, que não vai poder fazer as atividades. Eu não vou ficar horrível. Não vai. Dá pra ir trabalhar? Dá pra gravar um podcast? Dá, é bem tranquilo, tá? E mais dentro do prazo de 15 dias, a gente já tem uma estabilização bem legal, assim, dos resultados. Obviamente que se o paciente for ter algum evento importante, tipo, vai ser seu casamento, você não vai fazer o procedimento na semana, né? Porque corre o risco de ficar um roxinho, como eu falei, um pouquinho inchado. Mas dentro dos primeiros 15 dias a gente tem uma estabilização bem legal. Lembrando que os preenchedores a gente consegue uma estabilização total em até 2 meses. Então ele demora um pouquinho O que significa isso? Esse material realmente ir acomodando no tecido, né? Então, ir desaparecendo totalmente os inchaços, ele ir estabilizando, ele ir acomodando. Em algumas regiões, tipo queixo, mandíbula, que são áreas que a gente precisa de mais projeção, de mais definição, o que acontece? A gente usa um material, um ácido hialurônico mais reticulado, que a gente fala, que é um gel mais denso, porque a gente realmente precisa daí estruturar, projetar. Então, nessas áreas, às vezes os pacientes passam a mão, assim, depois que fez o procedimento, sente tipo umas bolinhas, uns carocinhos. Isso é normal? Isso é normal, por conta justamente desse gel, que é um gel mais denso, mais reticulado, e tá ali dando a sustentação. Mas isso some depois. Isso isso que você tá falando, que depois desse tempo... Vai acomodando. Você nem percebe que existe mais. Não percebe. Não é nada visual. Tipo, se eu tivesse feito em você, eu te olhando, eu não vejo. Mas se eu vou passar a mão no seu rosto, daí sente. Aí os pacientes às vezes questionam isso. Nájila, fui lavar o rosto, parece ter uma bolinha. Mas é normal. É só aquele material, porque de fato eu coloquei um material ali, né? Sim. Então é só aquele material que tá dando a sustentação. Com o passar do tempo, ele vai acomodando. E ele absorve e ele fica onde? Porque eu conheço pessoas que já fizeram e se transformaram por completo. E a pessoa falou assim, toca aqui no meu rosto. E uma das coisas que ela fez foi a mandíbula, né? E eu não sinto nada. Parece que parece que o osso da pessoa aumentou. Normal. É um negócio muito impressionante. Por conta disso, porque o ácido hialurônico, ele é um gel, e é um gel maleável, né? Então, conforme vai passando o tempo ali, ele vai se estabilizando, é imperceptível. Você coloca a mão, ó. Eu tenho muitos ml. E você fez? Eu fiz. Você se aplicou a si próprio, como brincava meu pai?
Na verdade, assim, ó, algumas vezes eu já fiz em mim mesma, porque eu sou muito resistente à dor, e como eu te falei, Meu Deus. é muito tranquilo, Eu né? tava brincando, ela fez mesmo. Eu fiz mesmo, é real. Mas eu sou muito tranquila, assim, com relação à dor, e tem anestesia, então é bem sossegado. Mas dessa última vez que eu fiz realmente uma quantidade maior no meu rosto. Eu fiz 12 ml. 12 ml no seu 12 rosto. ml no meu rosto. E Puta, que aí- equivale a quantos sachês de ketchup? Mais ou menos 2, Uns né? 2? Uma média, assim. E o que você fez, Nájila? Absolutamente tudo. Tudo? Você fez full face completo? Face completo. Eu fiz têmpora, eu fiz o botox, daí eu fiz preenchimento na olheira, fiz um pouquinho da rinomodelação, regiãozinha aqui de bigode, um pouquinho do malar. A gente faz uma técnica aqui, bem entrando um pouquinho pra dentro do couro cabeludo, que é o crown lifting, que é bem pra sustentar e dando essa puxadinha que a gente fala. Fiz queixinho, fiz mandíbula, eu só não fiz lábio, porque lábio eu já tinha feito recente, eu fiz em fevereiro, minha última aplicação, que daí fui eu mesmo que fiz. E aí eu não fiz o lábio, mas o restante eu fiz por completo. Aí não fui eu que fiz, daí foi o meu sócio da clínica aqui de São Paulo, que a gente tá inaugurando, então daí foi ele que fez meu rosto. E algum outro procedimento você já fez? Já fiz botox, né, que eu sempre faço. Já fiz Mas você é alguns- nova, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28? E existe idade pra fazer botox? Eu falo que tudo que é preventivo vai te trazer resultados menores, né? Melhores. Mas não vicia, por exemplo, assim, putz, daqui a pouco o botox não funciona, não era melhor ter usado lá na frente, que agora não tá funcionando mais? Se a gente Tem esses mitos, né? Se a gente respeitar o tempo de aplicação, não, a gente não corre nenhum risco com relação a isso, né? Mas eu falo que assim, eu comecei a fazer meu botox com 21 anos. Nossa, super Foi cedo. quando eu fiz o meu primeiro curso de harmonização facial, que foi logo após o término da minha graduação. E de lá pra cá eu sempre venho fazendo, respeitando as aplicações. E aquilo que eu falei, o que eu percebo é hoje que a minha musculatura tá muito mais controlada do que era antes. Então, tipo, aqui a carinha de brava eu tinha uma força muito grande. E, por exemplo, a minha mãe, ela já tem o vinco aqui. Hoje não mais, né? Porque já fez muito procedimento. Você já cuidou Já dela? cuidei. Mas ela tinha o vinco aqui nessa região central, né? E aí eu tô gerenciando pro meu não ter essa formação do vinco, por exemplo. Entendi. Então, mas eu já fiz peeling, porque como eu sou ruiva, sempre que eu viajo pra praia e tudo mais, acaba, né, saindo bastante sardinha. Então, com o peeling a gente consegue gerenciar essas hipercromias de pele. Existe diferença de... Óbvio que existe, mas eu quero saber, qual que é a diferença, por exemplo, de uma pele negra, uma pele ruiva, de alguém que é mais branquinho, alguém que é um pouquinho mais moreno? Existe diferença? Existe, a gente sempre tem que avaliar, né? A gente percebe, principalmente na pele negra, que os pacientes, eles envelhecem muito melhor do que os pacientes com pele clara, Verdade. né? Então, a gente sempre tem que avaliar, e existem também peelings específicos e maneiras específicas pra gente usar para cada tipo de pele, né? Então, é legal porque a gente melhora, potencializa ainda mais os resultados da harmonização quando a gente tá com uma pele bem cuidada, né? Então, eu já fiz peeling, já fiz tecnologias tipo Ultraformer, por Esse eu já exemplo. fiz. É bem legal, eu gosto bastante dos Pra melhorar resultados. aqui, né? Pra dar uma grudada, né? O Ultraformer, ele tem alguns tipos de ponteira. Então, a gente pode trabalhar tanto as ponteiras que vão estimular o colágeno, quanto as ponteiras que vão tratar a gordura da face. Então, por exemplo, o paciente que tem aquela bochechinha que a gente estava falando, que dá aquela sensação do rostinho infantilizado, ele pode partir para o procedimento cirúrgico, que é a famosa bichectomia, ou ele pode utilizar as tecnologias para compactação de gordura. Então, a gente vai diminuindo um pouquinho essa gordura do rosto. Região de papada, mesma coisa. E aí, na grande maioria dos casos, a gente associa, usa as duas ponteiras, né? Tanto para tratar flacidez quanto para tratar gordura. Tem alguns tipos de laser também que a gente pode utilizar para melhora de qualidade de pele. Eu já fiz labiando meu rosto, que é para isso, melhorar um pouquinho poros, melhorar a textura da pele. Mas hoje no mercado existem infinitos 1 tratamentos, milhão, né? 1 milhão. Você falou da bichectomia. Eu já escutei falar muito disso. Explica para quem não conhece o que é e quem que cai nesse possível caso. Tá. Bichectomia é um tema um pouco polêmico, né? É um pouco polêmico, porque muitos profissionais falam que quando a gente faz a remoção da bola de Bichat, que é essa gordura que tem aqui na bochechinha, o paciente envelhece. Mas, na verdade, eu discordo e eu falo que quem fala isso é porque não sabe dos pilares de envelhecimento da face.
Os pilares de envelhecimento da face são basicamente 3, assim, principais. A gente tem que pensar na estruturação óssea. Então, o nosso rosto, por trás de tudo, a gente tem o quê? A estruturação óssea, né? O osso, eu falo que é como se fosse um arcabouço que dá sustentação para todos os demais tecidos. Então, pele, musculatura, gordura, é o osso que está ali por trás. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa reabsorção óssea. Então, esse osso que estava ali sendo o arcabouço, ele está diminuindo, ele está realmente sendo reabsorvido. Então, por exemplo, para você entender um pouquinho melhor, por que a gente vê um paciente jovem, às vezes com um pouquinho de olheira, e quando o paciente vai ficando mais velho, fica aquela olheira bem extensa? Porque aqui o nosso globo ocular, ele está inserido numa cavidade que é assim. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo a reabsorção óssea, vai sendo como se fosse consumido esse osso. Então, vai expandindo, por isso que a olheira vai ficando mais profunda. Então, o primeiro pilar do envelhecimento é isso, é essa perda de estruturação óssea. Segundo ponto é que a gente vai perdendo colágeno. E hoje muito se fala de colágeno, né? Mas tem muita gente que não sabe. O colágeno, ela é uma proteína que liga a pele na musculatura. Então, quando a gente vai tendo essa perda de colágeno, a pele e a musculatura, ela começa a ter um desligamento. Então, ela tem essa desunião. E aí, o que acontece? A gente começa a sentir o sinal de flacidez. Por que você pega uma bochechinha, assim, de uma criança, vem aquela coisa gordinha? Porque você tá pegando pele e musculatura, porque ela tem um banco de colágeno ali. Conforme vai envelhecendo, você pegar ali da vovó, você puxa, o que acontece? Vem só aquela pele, porque a musculatura já desgrudou por conta dessa falta do colágeno, né? Então, segundo ponto, pilar do envelhecimento, falta de colágeno. Terceiro pilar do envelhecimento, questão de reabsorção de gordura, atrofia de gordura. Mas quando a gente fala dessa atrofia de gordura, a gente está falando de gordura superficial e não de gordura profunda. E a bichectomia, a bola de Bichat, que a gente remove na bichectomia, é uma gordura profunda. Então, vamos pensar. Se você pensar num paciente bariátrico, quando ele faz a cirurgia, ele fica mais bonito porque ele emagrece, ele está melhorando a saúde, a qualidade de vida dele. Só que se você avaliar o rosto dele, o que aconteceu? Ele ficou mais velho. Porque vai dar uma flacidez, perdeu a gordura, né? Perdeu gordura, né? Perdeu gordura. Então, é essa gordura que a gente está pensando no pilar do envelhecimento, no pilar de sustentação da face, e não a gordura profunda. Por exemplo, se você fizer a cirurgia de um lado da bochecha de um paciente, e depois ele fizer a bariátrica e você fizer a bichectomia do outro lado, você vai ver que a quantidade de gordura é compatível. Porque gordura profunda a gente não perde com o emagrecimento, a gente só perde gordura superficial. Entendi. E com o processo do envelhecimento, o que a gente vai perdendo é essa gordura superficial. Então, os 3 pilares de envelhecimento é isso, a falta de estruturação óssea, porque a gente vai tendo essa reabsorção, a gente vai tendo a questão da falta de colágeno e a gente vai tendo essa questão da atrofia de gordura superficial. E aí, com isso, a gente tem a ação da gravidade. Então, o tecido, ele não se sustenta lá em cima, ele começa a ter essa queda, né? Então, por isso que eu falo que quem fala que a bichectomia envelhece é porque não sabe desses pilares de envelhecimento. Eu tenho vários casos de vários pacientes que já fizeram bichectomia e o resultado, assim, é surpreendente. O resultado fica muito bom. Mas, obviamente... Dá muita definição em alguns rostos, né? Exato. Obviamente que se esse paciente fizer a bichectomia e nunca mais cuidar, ele vai envelhecer assim como ele envelheceria sem, naturalmente, sem ter feito a bichectomia. Sim. Então, o problema não é a bichectomia. O problema é que a gente tem que cuidar desses outros pilares do envelhecimento. E quando bem indicado, num paciente que tem indicativo de fazer bichectomia, a gente consegue resultado bem satisfatório. Você que já foi para fora, eu sempre soube que o Brasil é uma referência em estética no mundo, né? Um dos maiores mercados do mundo. E a harmonização facial, eu sei que nós somos uma autoridade nisso, né? Sim. Como é que é o Brasil visto, assim, pelo mundo em relação a esse tema? Você que já foi para fora algumas vezes tratar desse assunto. Eu falo que a gente está muito bem posicionado, né? E por mais que aqui no Brasil já tenha acontecido, como eu falei há um tempo, casos de procedimentos não naturais e até muitos influenciadores hoje em dia removendo aqueles preenchedores antigos e tudo mais, o Brasil, ele tá muito bem posicionado, né? Ele é muito bem visto, inclusive tem muitos pacientes que vêm de fora do Brasil para fazer tratamento. Eu tenho várias pacientes que moram no exterior e aproveitam quando vêm para o Brasil para estar fazendo os procedimentos, porque muitas vezes não sente essa confiança de estar fazendo lá, né? E até nos congressos a gente vê
vê, assim, os procedimentos lá muitas vezes são um pouco mais exagerados, são um pouco mais chamativos. E hoje em dia, a beleza com naturalidade tá muito em alta, né? Então, é aquilo que eu tava te falando, é você olhar pra uma pessoa e você achar que ela nasceu daquele jeito, bonita, e não que ela tá cheia de procedimento, mesmo ela estando. Minha mãe me disse, Caio, que... Acho que foi minha mãe. Se não for, desculpa, mãe. Diz que pessoa bonita é igual pessoa feia, só que feia. Só que bonita. Desculpa, só que bonita. Pessoa bonita é igual pessoa feia, só que bonita. Não tem diferença. Quando a gente tá falando desses erros, ou exageros, ou a pessoa não ter gostado do procedimento, o que dá pra fazer? Porque eu acho que deve ser um pânico você falar assim, meu Deus, vou confiar o meu rosto, que é a primeira coisa que as pessoas veem em um profissional. Sim. E se ele fizer uma besteira? Qual que é o risco que eu corro, né? Então, principalmente falando em ácido hialurônico, a gente acaba tendo uma segurança muito grande quando a gente trabalha o preenchimento de ácido hialurônico. Existem alguns materiais, até materiais definitivos, e que às vezes o paciente fala, poxa, vou investir uma vez só na vida e não vou ter que investir mais, né? Mas o material definitivo é isso. Se o paciente tem qualquer intercorrência, não tem o que ser feito. Tem que fazer uma cirurgia para remoção. Então, e muitas vezes a gente não consegue fazer a cirurgia intraoral, tem que ser na face mesmo. Nossa. Então, o que era vai ter cicatriz, vai ter que ser plástico. Exato, que era para ser um procedimento estético, vira uma cicatriz. E querendo ou não, como eu te falei, o tecido, ele vai cedendo. Então, se a gente tem um material ali definitivo, o material ele não vai ficar na posição com o passar dos anos. Ele também vai cedendo, né? Então, eu não trabalho com esse tipo de material, eu só trabalho com ácido hialurônico, e a segurança do ácido hialurônico é justamente essa. A gente tem uma enzima, que é a hialuronidase, que ela degrada o ácido hialurônico, e é basicamente de maneira imediata. Eu participei de um curso que era feito em cadáver fresco. Então, a gente tinha as cabeças ali de cadáver, e aí a gente fez realmente esse teste da hialuronidase para ver como que ela se comportava na prática. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma cabeça de cadáver, aí nessa região da testa, né, que é uma região bem fininha, a gente fez uma bolona, assim, de preenchedor, ficou parecendo um calo na testinha. Sacanagem, vocês zoam os cadáveres, né? Jamais. E aí a gente fez o quê? Então a gente mapeou com o ultrassom esse tecido antes de colocar esse ácido hialurônico. Na sequência, a gente fez a injeção do ácido hialurônico, mapeou de novo com ultrassom para a gente ver como que esse tecido tava. A gente aplicou a hialuronidase, já massageou. Na hora que a gente massageou, já aquele calo que tinha formado aqui de acúmulo de material já começa a desaparecer, basicamente de imediato, e a gente mapeia novamente esse tecido, a gente vê que realmente aquele ácido hialurônico ele já está sendo degradado. Ele é absorvido pela pele? Ele vira como se fosse um líquido, né? É uma enzima que vai quebrar esse ácido hialurônico. Então ele vai sendo dissolvido e aí ele vai sendo eliminado. E aí é muito legal, então, porque a gente tem essa segurança. Caso o paciente não goste do tratamento, que graças a Deus eu nunca tive nenhum caso, mas caso o paciente não goste, a gente consegue retirar. E se o paciente tiver qualquer intercorrência, a gente consegue retirar também. Então, fiz um preenchimento, formou um nódulo, a gente consegue remover. Fiz um preenchimento, não gostei. Ou fiz um preenchimento, e a gente vê muitos casos, assim, nas mídias, né? De necrose, de intercorrências. Eu falo que quando a gente sabe... O que é isso? É legal contar isso. O que é isso? Isso são erros de procedimento? É um problema da biologia da pessoa? Pode ser uma série de fatores, né? Geralmente, o que acontece? A necrose, ela acontece pelo fato de não estar chegando oxigenação para o tecido. Então, vamos pensar que a nossa veia, a nossa artéria é como se fosse uma mangueira. Se eu piso em cima dessa mangueira, para de chegar água para frente, certo? Não tem mais fluxo. E aí, para de chegar sangue, para de chegar oxigênio para o tecido começa a ter morte celular. Então, o que acontece? Essa compressão, ela pode acontecer porque eu coloquei o material e comprimiu o vaso, ou então eu posso injetar esse material dentro do vaso. Nossa. Isso muitas vezes acontece por erro de técnica ou às vezes por uma variação anatômica do paciente. Por isso que é muito importante você ter o contato pós-venda com o paciente. Saber como esse paciente tá, passar as orientações do que o paciente vai sentir. Por quê? Às vezes sentir um doloridinho ali no pós-procedimento é normal.
Mas se esse paciente começa a sentir uma dor muito intensa, uma alteração de coloração do tecido, a gente tem que intervir. E aí a gente tem a hialuronidase. Então a gente não vai deixar chegar no caso de necrosar o tecido, porque a necrose ela não acontece de um dia para o outro, noite, né? Então pra gente ver aqueles casos que aparecem em televisão e tudo mais, é porque de fato, muitas vezes não teve ali uma boa comunicação entre profissional e paciente, e às vezes o profissional ele não sabia tratar. Eu falo que antes da gente fazer, a gente tem que saber tratar qualquer intercorrência que o paciente venha a ter, né? Porque aí é um caso muito grave. E por isso que é importante ter um profissional competente, né, especializado na área, porque às vezes tem muito aventureiro por aí, né? Pelo que eu tô entendendo, esses casos aí são erros técnicos, né? Exato, exatamente. São erros que o profissional errou duplamente, porque ele errou no procedimento e errou em não acompanhar, né? Porque Exato. pelo que você tá falando, Exato. mesmo, deve ser, eu imagino que seja raríssimo isso acontecer, né? É muito raro mesmo acontecer, mas ainda assim tem uma chance, por menor que ela seja, né? Eu não lembro exatamente com dados exatos, mas acho que é 0,004% de casos que acontece a intercorrência. Mas assim, então é muito baixo. Mas ainda assim tem o risco, né? Mas o profissional, ele dando acompanhamento e ele sabendo, a gente consegue resolver de uma forma muito fácil, muito rápida. E aí a gente não deixa ter a evolução para um caso de uma intercorrência grave, né? Então é bem importante ter esse conhecimento. Você tem uns casos impressionantes, eu gostaria de navegar em alguns desses casos para você mostrar pra gente o antes e depois. Eu gostaria que você mostrasse o que você fez. Claro. Para as pessoas entenderem o impacto que isso traz na vida de uma pessoa. Produção, conseguimos um iPad aí, produção? Nájila, então a gente vai fazer uma avaliação de um paciente. O que você escolheu de paciente? Qual que era a queixa dela originalmente? Bom, vamos lá. Eu escolhi aqui uma paciente que é uma paciente que todo mundo que entra no meu perfil fica chocado com o caso dela. Tá lá, é um dos casos que tá fixado. É uma paciente super jovem, mas é uma paciente que ela tinha indicação de fazer cirurgia ortognática. O queixinho dela era muito para trás, ela praticamente não tinha definição. Eu tô com o caso aberto aqui. E dava realmente esse aspecto, né, de falta de estruturação do mento, acabava dando um realce Vai muito marcando grande. aí o que é, porque ninguém sabe o que é mento. Mento, então. pra mim, é aquele chiclete que vende lá no... Então, aqui, ó, o que a gente consegue observar? Aqui, ó, se a gente traçar uma linha saindo da região do nariz dela, a gente percebe que o queixo, ele tá muito para trás do que realmente seria o indicado, o correto para a proporção da face desse perfil, né? E aí, então, a gente teria que volumizar esse queixinho para devolver aqui essa sustentação e essa projeção, alinhando com o perfil, então, dela. E aí, com isso, tem muito paciente que às vezes tem um incômodo com essa papadinha aqui que se forma, mas é justamente pelo fato do queixinho estar muito para trás. E aí fica esse acúmulozinho de gordura aqui aparecendo. Posso passar, então, depois, como ficou? E aí, no caso dela, você só mexeu no queixo? Só mexi no queixo e dei uma refinadinha de leve aqui um pouquinho no nariz e uma leve empinadinha. Mas o foco principal do caso dela era o queixo, porque ela não queria se submeter a procedimento cirúrgico, né? Muito bom. Só lembrando que essa paciente é uma paciente que ela sabe que ela tem a indicação cirúrgica. Com os procedimentos de harmonização, a gente não melhora a questão funcional, a gente só melhora a questão estética. Quando você diz funcional, talvez ela tenha uma mordida errada. Exatamente. Então, assim, essa paciente, ela tem essa consciência disso, sempre é muito bem conversado, muito bem orientado, porque às vezes quando a gente posta esses casos, tem sempre lá, né, os haters comentando, mas é uma paciente que foi totalmente orientada, ela sabe da necessidade dela, mas ela não queria passar por procedimento cirúrgico, e aí a gente fez, então, só a melhor estética. E como é que ficou esse caso? Esse caso ficou assim, ó. Desse jeito. Uau! Aí não tem cirurgia? Não tem cirurgia. Zero cirurgia. Zero Isso cirurgia. você fez em quanto tempo? Eu fiz em 2 sessões. Na Duas primeira sessões. sessão a gente colocou 4 ml. E aí depois a gente fez mais uma segunda sessão de 4 ml. Então nesse mento o total foram 8 seringas. Impressionante, porque parece que ela fez uma cirurgia, né? Porque meio que Exatamente. some a papada dela, né? Exatamente. Como ela se sentiu, essa paciente, especificamente? Nossa, essa paciente foi uma paciente assim, que ela voltou com uma postura totalmente diferente. Ela
Ela é uma paciente que depois de meses do procedimento, ela me manda flor e carta na clínica, porque ela ficou realmente muito, muito feliz e muito satisfeita, assim, com o resultado. Ela voltou com outra postura, outra mulher. Ela é uma paciente alta, uma paciente que era bonita, mas que tinha realmente essa questão da estruturação do queixo, e ela não se sentia bem. Ela andava até meio corcunda, assim, meio encurvada, justamente por essa questão de querer se proteger, se esconder, né? Se fechar, né? E ela, hoje em dia, ela é uma nova mulher, assim. A gente daria até pra gente trabalhar um pouquinho mais, mas como eu falo, é uma construção. A gente tem que respeitar também o limite do tecido. Claro. E nesse caso, no momento, não tinha mais espaço. A gente consegue ver até que o queixinho tá um pouquinho avermelhadinho. Eu já tinha distendido tudo que era possível ali com essas 8 seringas. Então, aí é uma paciente que a gente tem que dar um tempinho, esperar uma média de 3, 4 meses, esse material acomodar, a gente reavaliar e a gente ir fazendo essa construção. Muito bom. Vamos pegar um homem pra gente fazer um feminino e um masculino? Sim. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A principal queixa dele era um rosto muito magro, né? E ao mesmo tempo um rosto não tão masculino assim, porque também não tinha muitas definições. Já é um paciente que não tem aquela queixa do rosto infantilizado, porque ele não tem muito volume de bochecha, mas como ele não tem essas definições, aí ele se sente com um rosto muito magro. A gente trabalhou então esse fundinho aqui da têmpora. A gente trabalhou essa olheira dele, que era uma olheira muito profunda, dava esse ar muito de cansaço. Lembra que eu falei que tudo que vai estar no centro da face vai trazer esse descanso, né? Um rejuvenescimento. Então, a gente melhorou aqui, ó, a regiãozinha de bigode chinês, que estava marcadinha. A gente estruturou melhor essa região do malar. Que tem muito homem que tem medo, né, de fazer malar e acha que vai ficar com o rosto feminino. Mas os traços, eles são diferentes, né? Então, mas isso levanta, né? Chega a levantar. Exatamente. A gente fez aqui a mandíbula, ó, que a gente percebe, tá vendo aqui essa gordurinha já começando a ficar marcadinha, que é aquela gordurinha do bulldoguinho, né? Então fica e ele nem parece ele parece ser jovem, né? Sim, acho que ele tinha, eu não lembro exatamente a idade, de 40 e poucos anos. Já começa a aparecer um bulldoguinho aqui. Já aparecer um pouquinho. Então, a gente refinou toda essa linha da mandíbula aqui pra camuflar, né, essa gordurinha. E aí, a gente preencheu o queixo também, melhorou essa projeção. Aqui, essa região, ó, lateral vai ficando com essa profundidade. Quando a gente melhora essa proporção lateral do queixo, também melhora muito, rejuvenesce muito. E aí, a gente tem esse resultado. Então, o narizinho também deu impressionante, né? Deu uma mexida no nariz? De leve. É impressionante, né? Olha a linha da mandíbula. Não, muito marcado, como ela né? segue. É impressionante. Exato. A marcação. Isso daqui é um pós imediato, né? Então, assim, tá um pouquinho mais marcadinho do que de fato vai ficar. Mas é aquilo que eu falei, a gente vai estruturando. Se ele voltar no retorno e falar, doutora, quero que fique mais marcadinho, a gente faz um acréscimo de material. Mas é impressionante, é outra pessoa, né? Passa muito, né? Mais força, muito mais bonito, aqui, né? A hora que a gente preenche a têmpora, ó como que o olhar dá uma melhorada, ó como que suavizou. Menos cansado, né? Menos cansado com essa questão do preenchimento da olheira. O bigode também suavizou. Olha aqui como a gente tirou aquele fundo que tava, deixou o queixo mais quadrado para ficar mais masculino. Uhum. Aí tem algumas fotos aqui dele, ó, que eu consigo passar alguns outros ângulos. Então, a gente tem esse. Muito bom. Olha como que melhora, tá vendo? A queda do rosto, parece que levanta, devolve luz, né, para as áreas que economiza o que? Uns 10, pelo menos uns 10, 15 anos aí, né? Exatamente, rejuvenesce muito, né? E aí também tem essa fotinho dele de frente. Ó como que fica com o rosto muito mais masculino. Muito mais. Mas se a gente olhar só essa foto, só uma foto dessa assim, ele não sabe. Você acha que sempre foi assim, né? Ele nasceu assim. Então a gente consegue bastante esse rejuvenescimento e de uma forma muito natural, né? Ninguém olha e fala que tem ácido hialurônico nesse rosto. Fica bem legal. Então, essa paciente, quais que eram as queixas dela? Ela chegou um pouquinho de queixa na região do nariz, do lábio. Ela também era uma paciente que tinha indicação de fazer cirurgia ortognática. E ela achava o rosto um pouquinho mais infantil, queria trazer mais esse poder mesmo. Ela também tem uma empresa, então ela queria, assim, um rosto mais mulher, né, para passar essa autoridade. E aí ela me chegou com essas queixas, nariz, ela chegou com a queixa da boquinha, o queixo que incomodava um pouco, ela tinha que fazer cirurgia ortognática, olheira um pouquinho cansada, queria fazer o botox, então a gente planejou também um full face para ela. Aí eu fiz até uma brincadeira aqui, porque o nome dela é Poliana, aí eu postei nesse vídeo falando que o
o dia que eu transformei a Polly na Barbie. Então aí foi o vídeo aqui, ó. Esse foi o dia que eu transformei a Polly na Barbie, né? Então, as queixas dela era exatamente isso que eu falei. O nariz, que a gente consegue ver esse ossinho um pouquinho mais proeminente, a pontinha mais caidinha. A gente consegue perceber também, né, essa sensação de que não trazia tanta harmonia para a face. Aí, o que a gente fez? Se eu traçar essa linha aí, ó, que eu fiz, o que a gente percebe? Que essa região do lábio tá um pouquinho mais para trás. Então, a gente precisaria fazer o preenchimento labial, que era uma das queixas delas, para trazer um pouquinho mais para frente. Tá. Aí, tinha esse vinquinho aqui na região do mento, né, que dá aquela sensação de queixinho de bruxa, que a gente fala, que vai ficando mais fundinho. A olheira, que era aquilo que eu falei também, uma sensação mais de cansaço, de escurecimento. Essa quedinha também da pálpebra aqui da sobrancelha por conta da falta de estruturação da têmpora, que aí a gente fala da cabecinha de amendoim, que eu já falei, né? Região do malar, que é esse efeito aqui de blush, né? Que a mulher gosta bastante, também não estava muito definida, muito marcada. O ângulozinho aí da mandíbula, que a gente vê que é mais arredondado, então não traz muito esse contorno, essa definição ali para a região, né? E aí foi isso, basicamente. Essa projeção do mento ficava muito evidente, muito proeminente, porque não tinha esse contorno. E aí a gente fez essa transformação. Esse é impressionante. Ela já era bonita, mas ela ficou maravilhosa, né? E ficou com esse ar de realmente mulher, né? De força. Ela não envelheceu, ela tomou uma forma diferente. Acho que você buscou a potencialidade que ela tinha, né? Exatamente. Olha a transformação disso para isso. É muito impressionante. Disso aqui para isso aqui. É lindo, né? Surreal. E ela voltou pro retorno esses dias também. É um caso bem recente que eu fiz. Tá bem feliz, bem satisfeita. Olha o nariz. O lábio, loucura, né? O queixo. Como é que ela reagiu? Precisa. Porque esse foi um caso impressionante. Nossa, né? ela ficou muito feliz, muito feliz. Esse caso, acho que foram 17 ml e mais o Botox, se não me engano, que a gente fez. Ela ficou, assim, bem satisfeita. Ela nem acreditava. Ficou muito feliz. Passou super bem, fui falando com ela nos dias seguintes. Ela realizada, assim. Ela falou que é um procedimento que ela nunca mais deixa de fazer. Deixa de fazer, né? Doutora Nájila, agora você construiu um triplex na cabeça das pessoas. Eu, o Caio, o Felipe, todo mundo que tá aqui tá querendo fazer. O Felipe já fez assim, eu. Paciente modelo. Quem também tá sentindo isso, assistindo aqui a gente, e quer realmente passar por uma consulta, entender a potencialidade que tem do seu rosto, entender como que eu posso ficar... Eu achei muito legal esse lance de você falar do sensorial, porque você vai vendo isso se tornando realidade sem você ter feito o procedimento, né? Você vai tocando e tal. Hoje você tem 2 clínicas, né? Uma aqui em São Paulo e uma no interior. Conta um pouco sobre o que é, onde fica e como é que faz para ter uma consulta com você. Eu sou do interior de São Paulo, né? A minha cidade é Taquaritinga, então a minha primeira clínica foi lá. Atendo lá até hoje, tenho muitas pacientes da cidade, muitas pacientes da região, tenho pacientes que vinham também, né, da capital para passar comigo em Taquaritinga, e aí acabava, assim, meio que inviabilizando essa questão de logística, e por eu estar muito aqui em São Paulo também, fez todo sentido eu estar mais presente, então hoje eu também atendo aqui na capital, então para quem é daqui, tá assistindo a gente, tem um interesse, eu vou, assim, receber todo mundo de braços abertos, vai ser um prazer, realmente mostrar o tanto que a gente consegue melhorar nossa autoestima, nossa confiança, nossa segurança quando a gente pensa nos procedimentos de harmonização. A clínica aqui fica na Vila Olímpia, é na Avenida JK. Maravilhosa, que eu vi, lindíssima. Lindíssima. Quem entrar no Instagram aí vai conseguir ver, tanto minha clínica de Taquaritinga quanto a clínica daqui. O Instagram dela tá aqui no link da descrição desse episódio. E vai ser um prazer receber todo mundo e poder, né, trazer esse poder pra essa galera. Vai ser maravilhoso. Nem conversei com ela, mas eu sempre invento uma confusão aqui. Ela que se vire nos 30 aqui, ó. Quem vier do Excepcionais e procurar a doutora Nájila, vi você lá no podcast Excepcionais. Dá pra gente dar alguma condição especial pra eles? Dá, vamos... Não precisa ser desconto, porque quando me pedem desconto, assim, pode ter desconto, Toledo? Eu falo, não, mas pode ser mais caro.
Porque se dá pra baixar, também dá pra subir, né? Então eu falo, dá pra ser mais caro, se você quiser. Não, Alguma dá pra condição gente- especial? Dá pra você fazer um café especial ou dar algum tratamento? O que você acha que dá pra gente fazer? Vamos pensar numa forma de bonificar aí o pessoal que estiver vindo do podcast. Quando for mandar mensagem para fazer agendamento, já avisa meu time, que a gente já deixa lá uma notificação no sistema e a gente pensa numa forma de bonificar de alguma maneira. Boa. Então, ó, veio do Excepcionais, procurou a doutora, manda uma mensagem lá, fala que quer marcar consulta, mas não esquece, avisa, ó, eu vim do Excepcionais. É isso. Maravilhoso. Muito obrigado pela gentileza de você ter vindo até aqui, contar a sua história, contar um pouco do trabalho que você faz. Para mim foi muito impressionante quando eu vi, porque eu acho que você transformou pessoas que não estavam tão bonitas em pessoas bonitas, e eu acho que você tem transformado pessoas bonitas em pessoas lindas. E quando a gente começa a entrar na profundidade do que é esse trabalho, eu acho que é devolver vida para as pessoas, porque eu vejo muitas dessas pessoas que se largam no meio do caminho e quando passam por um processo desse, que parece ser muito simples, é não intrusivo, é completamente diferente de uma cirurgia plástica, e a vida muda por completo. Então, obrigado e Com parabéns. certeza. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você hoje. E eu falo que é exatamente isso, eu transformo a vida das pessoas através da minha vida, então é um propósito muito maior. E eu sou muito grata a esse dom que Deus me concedeu, de poder realmente ajudar e elevar a autoestima de tantas pessoas que confiam no meu trabalho. Sou muito grata, muito feliz pela minha profissão e por tudo que eu consigo proporcionar por quem passa pelas minhas mãos e quem está do meu lado. Obrigado. Se você que ficou aí até o final, não se esquece, aperta o botão de se inscrever. A maior parte das pessoas assistem nossos conteúdos, mas esquecem de se inscrever. Então verifica aí se você está inscrito. Se você não tiver, se inscreve, porque conteúdos como esse a gente está produzindo o tempo inteiro. Hoje a gente tem uma estrutura super complexa aqui. Hoje a gente já está com equipamento diferente. A gente sempre está investindo em trazer mais conteúdos iguais a esse para você. Beijo para você e até a próxima semana!